Bom dia, professor Fernando, mais uma aula de geografia, os alunos dos 7º anos, dando continuidade à apostila 4, capítulo 9. Na aula anterior, nós trabalhamos a introdução à região Nordeste. Nessa aula, nós vamos trabalhar Nordeste e hidrografia. Então, nós vamos trabalhar a parte das águas da região Nordeste. Então, nós temos como primeira informação, que a região Nordeste abriga 3 bacias hidrográficas, sendo uma principal, a bacia do São Francisco, e 2 secundárias, a bacia do Atlântico Sul, trecho leste, e a bacia do Atlântico Sul, trecho norte-nordeste. Lembrando sempre o conceito de bacia hidrográfica. É um conjunto formado por um rio principal e seus afluentes. Então, exemplo, nós temos a bacia do São Francisco, formada com seu rio principal, o São Francisco, e todos os seus afluentes. O nome da bacia hidrográfica, é o nome do rio principal. Importante que vocês tenham essa ciência. Então, aqui, esses fluxos de água são muito importantes para o fornecimento de energia elétrica, ou seja, o represamento da água para a produção de energia elétrica, principalmente no Rio São Francisco, que ele é um rio de planalto, porém um rio de planície também, parcialmente navegável. E se ele é navegável, eu posso desviar o seu curso para fazer um processo de irrigação e eu posso também navegar nesse rio. Outro destaque em termos de rios, na região Nordeste, é o rio Parnaíba, também é um rio importante. Vamos lá. A hidrografia da região Nordeste, ela é bem pobre, ela é bem modesta, já que a maior parte dos rios do Nordeste são rios temporários, ou seja, intermitentes. Durante o período de estiagem, ou seja, na falta da chuva, esses rios vão secar. Por isso que eles são temporários ou intermitentes. Então, são rios que secam no período da estiagem. E é muito comum a estiagem, principalmente no sertão nordestino. Então, os rios do sertão nordestino, quase que todos eles são rios temporários, ou seja, estiagem prolongada, rios secos. Por isso que as pessoas lá têm muita falta de água. É importante salientar que alguns desses rios foram importantes para o processo de ocupação da região Nordeste. Por exemplo, o rio São Francisco. Ele facilitou o acesso das pessoas ao sertão. Então, o rio São Francisco, ele passa no meio do sertão nordestino. Então, muitas pessoas formaram o que eles chamam de população ribeirinha, ou seja, a população ocupou as margens do rio São Francisco para praticar agricultura de subsistência. Quando eu falo em agricultura de subsistência, é cultivar para o próprio consumo. Ou eles praticaram nessa região, a partir do rio São Francisco, a pecuária. Então, eles começaram a criar gado para o abate, ou seja, para matar, para a produção de carne, para a produção de couro, para a produção de leite. Aqui eles dizem, ou eles falam da capital Teresina, que é a única capital do Nordeste no interior. Todas as outras são muito próximas ao litoral, são banhadas pelo mar. E a ocupação dessa região Teresina ficou muito fácil,
pela proximidade com o rio Parnaíba. Aqui nós vamos salientar as bacias hidrográficas do Nordeste. Então nós vamos pegar aqui, ó. Primeiro vamos aqui, está mostrando a bacia do São Francisco aqui, bacia de São Francisco, a bacia do Atlântico Norte e Nordeste, e aqui a bacia do Atlântico Leste. Então, a bacia do Rio São Francisco tem como ponto forte o Rio São Francisco e seus afluentes. A bacia do Atlântico Nordeste vai ter como ponto importante o Rio Parnaíba. E a bacia do Atlântico Leste vai ter como um rio importante, por exemplo, o Rio Jequitinhonha. Tá? 3 rios importantes. Então, tem as 3 bacias do Nordeste. A bacia principal, que é a de São Francisco, mais as 2 bacias secundárias, ou seja, menos importantes. Bacia do Atlântico Sul, trecho norte e nordeste. Então, vamos lá. A bacia mais acima, a maior parte dos seus rios são rios temporários. Por que são rios temporários? Porque essa bacia do Atlântico Sul ela fica muito próxima ao sertão nordestino. Tá, mas qual é o principal rio dessa bacia hidrográfica? O rio Parnaíba. Um rio perene, ou seja, ele vai estar sempre cheio, que fica na divisa entre o Maranhão e o Piauí. Olha só, trata-se do maior rio totalmente nordestino. Muitos, se colocar lá numa questão, muitos vão pensar que é o rio São Francisco. Porém, vocês precisam entender que o Rio São Francisco ele nasce na região sudeste e suas águas vão para a região nordeste. O Rio Parnaíba não. O Rio Parnaíba ele nasce na região nordeste. É navegável em toda a sua extensão. Certo? Então, o rio ele nasce e morre na região nordeste. Diferente do Rio São Francisco, que nasce na região sudeste e corre para a região nordeste. O apelido do rio Parnaíba, Velho Monge. O Vale do Parnaíba possui mais de 3.000 quilômetros de rios afluentes, ou seja, uma quantidade enorme de rios afluentes, centenas de lagoas e metade da quantidade de água do subsolo do Nordeste brasileiro. Bacia do Atlântico Sul. Essa bacia ela está muito próxima, né, a 3 biomas, ou seja, 3 ecossistemas diferentes. A Mata Atlântica, né, próximo ao litoral, a Caatinga, no sertão, e a área de mangue, também próximo ao litoral. O que esses 3 biomas eles vêm sofrendo? Vêm sofrendo com a poluição, ou seja, a população, né, a população joga lixo, né, as empresas jogam dejetos nos rios, a pecuária descarta a sujeira também no rio, o cultivo da cana-de-açúcar e da mineração jogam produtos químicos no rio. Então, é uma quantidade muito grande de produtos químicos lançados em suas águas. Então, a bacia do Atlântico Sul está sofrendo muito com isso. Bacia do São Francisco, observem. Observem aqui o estado de Minas Gerais, onde nasce o Rio São Francisco. Tá? Ele vai desaguar, né, no Oceano Atlântico. Observem o Oceano Atlântico,
próximo a Aracaju, capital do estado de Sergipe. Então, esse rio tem cerca de 2.700 quilômetros de extensão, né? Nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, muita chuva, né? Região de Mata Atlântica. É um rio perene, ou seja, permanece sempre cheio, ele nunca seca, mesmo atravessando o sertão nordestino, uma área semi-árida. Então, além de Minas Gerais, né, onde ele nasce, ele passa por Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe. Vai desaguar no Oceano Atlântico. Por ser um rio de planalto, ele possui muita queda d'água. Então, ele tem algumas importantes usinas hidrelétricas. Temos citado 3 usinas aqui, a usina de Três Marias, Sobradinho e Paulo Afonso. É o que abastece o Nordeste com energia elétrica. Aqui nós temos o projeto de transposição do Rio São Francisco. É um projeto extremamente polêmico. Projeto polêmico. Tá. O que seria a transposição das águas do Rio São Francisco? É importante primeiro falar um pouquinho do Rio São Francisco, para depois nós falarmos da transposição. Então, como nós falamos do Rio São Francisco, é o principal rio da região Nordeste, é um rio que nasce na região Sudeste e as suas águas correm para a região Nordeste. Esse rio é também chamado de Velho Chico, né? Por ser um rio de integração. Esse rio também é conhecido como Nilo brasileiro, porque ele assim como o Nilo lá no Egito, que atravessa o Saara, esse rio atravessa uma região seca do sertão nordestino, tá? O semiárido nordestino. Esse rio também ele é chamado de Rio dos Currais, né? Porque no período período colonial, né, foi praticada a pecuária nessa região. E o fator principal para eles colocarem essa atividade de pecuária bovina foi o rio que de certa forma, avançou essa atividade, permitindo assim o povoamento do sertão nordestino. É importante que vocês tenham claro, por ter partes dele, né, com queda d'água, vai dar ênfase à produção de energia elétrica, vai dar ênfase a usinas hidrelétricas. Citei atrás 3 usinas importantes, Três Marias, Sobradinho e Paulo Afonso, né? O que houve na realidade? Houve um objetivo claro de combate à falta de saneamento, ao acesso à água potável. E a partir daí, eles criaram um projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. O que é esse projeto de transposição? É a construção de canais, como vocês estão vendo aí, canais, né, para levar água às regiões mais secas. Inclusive para a prática de agricultura de irrigação. Essa obra, ela tem pessoas que são totalmente a favor, então tem uma parte da população que é muito a favor, e ela tem uma parte da população que é totalmente contra. Mesmo porque é uma obra que surgiu com um orçamento extremamente alto, com muito dinheiro envolvido e os políticos podendo ser beneficiados. Porque, de acordo com o mapa da transposição, ou seja, do desvio do curso do rio, esse desvio e essa água vai passar próxima à fazenda de muitos políticos. Quem é contra também fala do processo de poluição, né?
do desmatamento, eles falam da extinção de espécies vegetais, de animais. Os que são a favor dizem que essa transposição vai levar água a uma população muito carente, no qual eles podem fazer também um processo de agricultura de irrigação. Então fica essa controvérsia quando se fala em transposição das águas do Rio São Francisco. Beleza, pessoas? Um bom dia, até a próxima aula.